Pedro, muita gente, até a gente já conversando sobre isso, né, apostasia, esses absurdos que acontecem, e muita gente pensa assim, eu vou sair da igreja porque não vale mais a pena. Eu não reconheço mais o Papa aqui, não me representa, então não vou mais na missa, não vou comungar porque nada é válido. Como tem movimentos aqui na internet de muita gente que simplesmente não vai mais na missa e cria movimentos na internet. Tem um homem que virou pároco por ele mesmo, emprega lá, ó, o nosso Papa é o Bento XVI e esse aí não vale mais, você não vá mais na missa. E vem muitos. Aí tem o sede-vacantismo também, que é antes do Bento XVI, já não era válido, por causa do Concílio Vaticano II. E o que você pensa a respeito disso, né? Que eu sei que eu já vi você falando, e as mensagens de Anguera aconselha comungar sem buscar a Eucaristia, mas esse pessoal não busca a Eucaristia, porque acha que não é válido. Então, o que Aí é, você pensa a aí é respeito problema de, disso? aí é problema de cabeça. Acaba sendo de psiquiatra. Primeiro, a Igreja Católica não é minha, não é de você que está me assistindo, não é do padre, não é do bispo, nem do papa. O padre, o bispo e papa, seja ele quem for, é apenas um administrador de um patrimônio que não lhe pertence. Portanto, um padre, um bispo e um papa têm que andar na linha, porque senão ele desce um pouquinho dos infernos também. Aliás, vários santos na Igreja Católica tiveram visão de papas no inferno. Obviamente, teve uns lá no passado que não poderiam nem entrar no céu. Teve papas no passado que tinham amantes, homens, mulheres, era um bacanal dos infernos lá. Entendeu? Então, um papa desse não se salvou, de fato. Santos, grandes santos da Igreja Católica afirmaram: eu vi o Papa fulano de tal no inferno. Né? Eu não preciso nem ver, né, para imaginar que o cara se perdeu. Da miséria que fez na igreja, o estrago que fez. Agora, a presença de Jesus na Eucaristia, que tem gente que diz assim, eu não vou à missa porque na missa estão citando o nome do Papa Francisco. Pode citar de Francisco, pode citar daquele que tinha amante lá no passado, mas eu sei de qualquer um. E eu com isso? Quer dizer que para Jesus ter na Eucaristia, depende de citar o nome do Papa? Vai ser ignorante assim no quinto dos infernos. Eu digo logo aqui usando meu linguajar baiano, sabe? Povo ignorante. Primeiro, vou te dar um exemplo para você que está me assistindo aqui agora. João Paulo II morreu, não foi? Morreu João Paulo II, dia 2 de Sim. abril, e só no dia 19 de abril foi que Bento foi eleito. Muito bem. Então, do dia 2 para o dia 19 são 17 dias. Ficamos nesse intervalo, ó, aqui meu dedo, ó, nesse intervalo daqui para cá, 17 dias sem Papa. Todas as missas que a gente ia, só citava o nome do bispo. Não citava o nome do Papa. Que Papa se não tem Papa? O Papa morreu, João Paulo II morreu, ia ter uma eleição, então tinha esse espaço vago, não tinha Papa na igreja. Né? E então as missas que se celebrava lá, não tinha validade? Claro que tinha. Então, eu discordo, e isso eu não nego para ninguém mais, porque está muito claro e notório, eu discordo de muitíssimas posições do Papa Francisco, discordo. Eu tenho aqui um conjunto de palestras dele que não poderia sair da boca de um verdadeiro sucessor de Pedro, por isso eu fico com um pé atrás, quer dizer, um pé não, o corpo todo. Então, não dá para aceitar. São frases heréticas. Acabou. Aí eu digo, gosto de mim quem gostar, acredita em Pedro Reis quem quiser. Mas eu sou católico, defendo a igreja, defendo Jesus. Pronto. Agora, cheguei antes daqui da live, eu estava na Santa Missa, na nossa Catedral Metropolitana de Feira de Santana. Padre Paulo de Tarso que celebrou. Um abraço para ele. E, lá na oração eucarística, citou o nome do nosso arcebispo e o nome para Francisco. E daí? Não tem nada. Jesus está na Eucaristia da mesma forma. Se um padre não pode celebrar missa em pecado grave. Está lá no direito canônico. É doutrina católica. Um padre que está em pecado mortal não pode celebrar missa. Pedro, e se ele celebrar? Sim, o que é que tem? Não pode. Ele está se condenando ao inferno. Porque ele vai comungar
O padre, quando ele celebra, ele também comunga do corpo de Cristo. E lá está escrito, e ele estudou e sabe, que quem come e bebe indignamente o corpo e sangue de Cristo recebe a própria condenação. Então o padre está se condenando ao inferno. Ou seja, um padre em pecado mortal, que recebe ele mesmo, Jesus, saiu da igreja, atravessou a avenida, foi atropelado, morreu na hora, direto para o quinto dos infernos. O padre. Porque ele morreu em pecado mortal. Então o padre não deve celebrar a Santa Missa se ele está em pecado mortal. Mas como Jesus pode estar na comunhão de um padre que está em pecado mortal? Quando o padre vai consagrar, ele coloca as mãos aqui sobre as espécies. Não é a mão do padre. Não é a mão do padre que traz Jesus. É Jesus que se traz, que se deixa. A mão do padre é como um canal. Deus vai se utilizar. Ele foi ordenado, recebeu o caráter sacerdotal. Um padre é padre na terra, no céu e nos infernos. Entende? O caráter sacerdotal foi impregnado na alma do padre. A alma, não é? Não. Se fosse na ponta do dedo, né? Ele disse assim, é porque eu trago aqui, no pé dessa unha aqui, eu trago um caráter sacerdotal. Eu não queria mais, não. O senhor pode fazer uma cirurgia aqui, cortar esse dedo para eu não ter mais? Mas não é. Está na alma dele, não é no físico. Está na alma do padre. Então, quando o sacerdote, ele está consagrando, quando ele está dando a absolvição, não é o padre que está me perdoando. O padre não tem poder para perdoar ninguém. O padre está sendo o canal que Jesus está se utilizando para me dar o perdão. O meu pecado, o seu pecado, não ofende o sacerdote. O nosso pecado ofende a Deus. Então, quando o sacerdote dá absolvição, é Deus que está nos perdoando. Agora, Jesus se utilizou da mão sacerdotal. Então, quando o padre levantou a mão aqui, levantou, a de Nosso Senhor está aqui do lado. Quando o padre vai consagrar, a de Nosso Senhor está aqui por cima. Se o padre vacilou, Nosso Senhor põe a dele por baixo da do padre, para a gente não ficar sem Eucaristia, entendeu? Se o padre tiver contaminado até a tampa dos olhos de pecado mortal, aí Nosso Senhor, por misericórdia, né? Se ele que faz tudo, aprendam. Padre, bispo e papa não tem poder de trazer Jesus do céu para a hóstia consagrada, não. Eles apenas são canais. Canais. Aqui, deixa eu ver onde é que está. Vou apontar. Aqui para esse lado aqui, em cima da minha casa, tem uma caixa d'água de 1.000 litros. Da caixa d'água, vem um cano grosso que vai para os banheiros, vai sair distribuindo, vai aqui para a cozinha que tem aqui atrás, vai lá para os 2 banheiros que tem aqui atrás. Quando se abre a torneira, na minha e na sua casa também é assim, quando abre a torneira, a água está lá na caixa, vem com toda a força. Aí a gente escova os dentes, né, lava o rosto, etc. Então, tem um cano trazendo essa água. Eu dou sempre esse exemplo. Aquela caixa d'água lá em cima, digamos que represente, dando exemplo, tá, gente? Só para você entender a confissão. A caixa d'água representa a graça de Deus. O cano, aquela caixa cheia de água lá, a graça de Deus. O cano é o padre. E a torneira é a absolvição. A absolvição que o padre... Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali é a torneira. Quando o padre, a caixa d'água é a graça de Deus, o cano que traz a água é o padre, a torneira é a absolvição. Ouviu o pecado, o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai. É como se o padre tivesse, porque só ele pode abrir essa torneira para a graça descer. Quando o padre dá a absolvição, é como se o padre estivesse abrindo a torneira para a graça de quem descer para nós? A graça de Deus. O padre é o cano, mas quem faz o milagre é a água. Ou seja, quem faz o milagre é a graça de Deus. Então, o sacerdote, ele é apenas o canal, mas quem faz o milagre, os prodígios, quem se põe na Eucaristia é o próprio Jesus. Ele apenas precisa do gesto sacerdotal. Só. Agora, se o padre estiver em pecado, a igreja diz no direito canônico que ele tem que se confessar para poder celebrar. Mas e se ele for daquele ousado que acha que tudo pode? Tu acha que Jesus vai deixar a gente sem Eucaristia? Mas deixa não. Agora, claro, que se eu ou vocês... E o povo não sabe, né? E as pessoas não sabem, né? Você não pode deixar isso acontecer. Pois não, Paulo? Não, então as pessoas, elas não sabem, né? Elas vão à missa por Jesus e o padre, a vida particular dele, só Deus é que sabe, né? Então, não adianta ficar julgando, né? Esse padre é falso, esse padre é verdadeiro, esse padre é isso, aquilo. É buscar Jesus, né?
E Claro. as pessoas Existe padres, colocam por muitos exemplo. obstáculos, né, na frente. Sim. Existe padre, por exemplo, aí em São Paulo, que se eu fosse o bispo, eu já tinha botado ele para fora. Eles estão aqui nas redes sociais dando mau exemplo. Aí em São Paulo mesmo. Né? Não vou citar nome aqui, você também conhece. Mas dá um mau exemplo terrível. Né? Defende o pecado mortal em rede social. Aí em São Paulo tem padre que defende o pecado mortal em rede social. Eu fico pensando, aí, nesse Apareceu com estrupício um desse São livrinho Paulo, na não mão. tem um bispo de peito não para botar esse padre para correr, não é? Quer dizer, deixa uma baderna dessa dentro da igreja? Tá errado. Quer dizer, um bispo tem que ter peito, tem esse cabra macho, autoridade, dizer, olha, você fez, vou lhe perdoar dessa vez, mas se tu fizer uma segunda, eu vou te expulsar da igreja. Vou te tirar o sacerdócio, que é caso de tirar, reduzir a leigo, entende? Porque se o catecismo da Igreja Católica diz que aquele pecado é pecado, a igreja condena, e não precisa nem a igreja condenar, viu, Paulo? Não precisa a igreja condenar, não. Está condenado lá desde o Velho Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, esse tal de pecado que eu estou aqui, né? Pensando, vocês já devem saber qual é,